Salve, camaradas da Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Nesse episódio de hoje, nós vamos fazer um bate-bola. A gente vai falar não só de corrida de rua, não só de esporte, a gente vai falar de medicina esportiva e vamos fazer um bate-bola muito bacana aqui com vocês que nos acompanham. Afinal de contas, querendo ou não, nós somos o país do futebol. E então a gente vai falar de corrida de rua, medicina esportiva, futebol e entre outras histórias que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho a honra aqui de receber então o meu grande amigo de longa data, o Dr. Márcio Dornelles. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô Darlan, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme aqui reencontrar o amigo e participar do teu podcast aqui. Vai ser um prazer aqui esse bate-papo com vocês aqui. Márcio, eu tava lembrando as primeiras vezes que eu te encontrei em congresso, digamos assim, que a gente teve um contato mais próximo mesmo. Eu acho que foi lá no CIAFES, em Bento Gonçalves, em novembro de 2016. Márcio, são 8 anos aí nessa labuta de congresso, pelo menos que eu te acompanho, né? E isso foi aquele grande evento que teve lá em 2016, 16, novembro. Isso, me recordo muito daquele evento lá. Tanto é que naquele evento até eu fui, pela primeira vez lá, teve eleição para a Sociedade Gaúcha, né, de Medicina do Esporte. E eu fui eleito presidente naquele evento lá. Olha que bacana. Teve uma reunião lá e fui eleito presidente, que agora atualmente voltei a ser presidente dessa gestão novamente aqui como presidente da SOGAMED, né, que é a Sociedade Gaúcha de Medicina do Exercício e do Esporte. Mas daquela vez que nos encontramos lá, teve a eleição, eu fui eleito presidente pela primeira vez e agora estou tendo essa novamente oportunidade de ser presidente de novo. E um prazer encontrar o amigo aí depois de anos aí, nos encontrando nos congressos aí pelo mundo do esporte. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. E é legal, né, Márcio? Porque às vezes a gente fala sobre... Pô, mas o cara tá tendo sucesso lá, tá conseguindo desenvolver um trabalho bacana. E aí parece que foi ontem, né? Mas olha só, eu tô falando uma coisa aqui de 8 anos, né, Márcio? Que a gente se encontrou. Mas eu ainda acho, eu desconfio, aí você vai tentar me ajudar. Quando eu fiz o meu estágio lá no Grêmio, a gente fez o estágio obrigatório da faculdade, que eu sou formado no IPA, a gente tava na base lá, me lembro do Rogerião em campo lá, no Cristal lá, trabalhando igual um louco. E eu acho que lá também eu te vi. Eu desconfio que lá também acho que eu tive um contato contigo lá. Eu não me lembro muito bem. Eu comecei no Grêmio em 2003. Né? Provavelmente lá a gente se encontrou, com certeza. O Rogério é um grande amigo, né? Trabalhamos muito tempo junto. Fomos campeões da América junto em 2017, né? Vice-campeão mundial. E um grande amigo. E hoje a gente fica feliz quando vê os amigos de sucesso, né? Hoje aí no Palmeiras aí faz um excelente trabalho aqui no Palmeiras aí, foi campeão aí de tudo, Palmeiras aí. Tudo que pôde, né? Mas eu acho que com certeza a gente se encontrou lá, eu estava lá já. Eu entrei no Grêmio em 2003. Ali foi 2006, 2007 que a gente fez o estágio obrigatório ali. Com certeza eu estava lá. Então, Rogerinho devia estar. Sim. Rogerião, toda essa galera. Então assim, eu falei, o Márcio é de lá, eu acho que foi lá, cara, que eu me lembro dele. Que é tanta coisa também que o cara passa vai vencendo. Passa o tempo, né? Porra, já se vai 20 anos. 21 anos, né? O tempo passa, né? Já se vai aí 21 anos, né? Depois disso, tive um contato mais próximo com o Márcio, né? Quando eu comecei a atender como personal trainer mesmo, aí eu indicava meus alunos, orientava para ir ser atendido com o Márcio, e aí que a gente entra com a medicina esportiva e o Márcio com esse trabalho aí, com corrida de rua e público de maneira geral. A medicina esportiva, Márcio, daquele tempo para cá, ela evoluiu muito. Como é que você vê a medicina esportiva quando a gente fala aí de um recorte aí de 10 em 10 anos? E eu vejo que você gosta muito de tecnologia. Como é que você vê esse recorte de avanço de medicina esportiva para quando você começou? E quando eu comecei a indicar meus alunos lá atrás e hoje, Márcio, como é que você enxerga isso? O avanço é visível, né? Todo mundo que acompanha ou que trabalha com a medicina do esporte, ou que gosta de esporte, vê que o avanço nos últimos anos, eu posso te dizer assim, é diário, né? Cada congresso que a gente vai, cada ano, a gente vê inovações, tecnologia veio muito forte, né, Darlan? Ultimamente a gente está aí com muita tecnologia. Eu até dei uma palestra no congresso em que eu citei que eu me recordo lá atrás, quando eu comecei no futebol, há 20 e poucos anos atrás, como é que eram as equipes, né? Era um atendimento muito mais simplista, aquele atendimento mais ortopédico, muitas vezes, do que verdadeiramente aquela medicina do esporte, de ver o
o atleta como um todo, né? Um atendimento integral, para ver o atleta como um todo mesmo, Sim. né? E ver o seu desenvolvimento. Hoje a gente, o atleta, o desenvolvimento, a gente sabe tudo que o atleta está fazendo. Hoje ele é mapeado, vamos dizer, todas as condições, seus controles fisiológicos são enormes, né? O controle. E agora a tendência do mercado, que é a tendência que vem crescendo muito, é a parte genética, né? Genética, Hoje a gente Márcio. já está com exames aí, genéticos aí, que eu acho que é do momento além das tecnologias, é a parte genética e os estudos que estão mostrando e faz muita diferença para um atleta de alto rendimento e até mesmo para um amador que busca melhora de performance da sua saúde mesmo. Márcio, é engraçado que você falou disso aí agora de genética, me veio um filme na cabeça. O Ricardo Stein gravou com a gente aqui, grande camarada nosso, né? Ah, pô, um Falou, grande amigo também. falou de genética aqui, mas quando a gente fala de genética, eu me lembro que a gente começava a se preocupar alguns anos atrás com doping genético. E era uma coisa tão distante assim, e hoje quando a gente fala em genética, como você vem falando, esses avanços, a gente fica feliz porque, como você falou, vê o atleta como um todo até numa prevenção de uma futura situação que possa ocorrer ali na frente, né? Seja cardíaca, vendo a medicina do esporte como um todo, né? Então eu vejo com bons olhos. Mas por outro lado, Márcio, eu queria que você me contasse um pouco dessa questão tecnológica mesmo, de equipamentos, assim. Como você vê? Porque eu me lembro, Márcio, você vai tentar me ajudar, que hoje um relógio GPS para os corredores de rua é tão comum e cada um tem um. Perfeito. Mas eu sou do tempo da bola, Márcio, que para um preparador ter um GPS, para os 25 do grupo 30 levantava as mãos pro céu, Márcio. Também Então, veio desse assim, tempo aí. na tecnologia eu vejo que a gente avançou mesmo assim em termos de equipamento mesmo assim, de custo e ter o acesso a esses equipamentos. Você acredita que também avançamos em recorte de 10 em 10 anos? Acredito que sim, acredito que avançamos muito mesmo, porque também sou desse tempo que um GPS se colocava no jogador, geralmente o que corria mais, para se analisar e depois debater sobre, né? E hoje a gente sabe que todos os jogadores, hoje, a maioria dos clubes aí, principalmente os maiores e tudo, todos os atletas jogam com GPS e é feito um mapeamento de calor, de onde, quantas frenagens, quantos quilômetros correu. É grande a avaliação, né? A parte fisiológica, então é incrível, né? E nesse recorte, como tu falaste, dos últimos anos, o que que a gente notou? Que isso tem um estudo muito por trás, desde o treinamento, né? Para ter o controle de carga, né? De A carga interna, a carga carga interna. externa, né? Então, esse controle dessas cargas hoje, elas são todas mapeadas com controles fisiológicos, né? E isso é debatido com uma equipe multidisciplinar que a gente é do tempo, e tu vai te lembrar, né, Darlan, que era o massagista, um médico, o preparador físico, o treinador de goleiro, e ali, hoje em dia não, tem fisiologista, tem nutricionista, Fisioterapeutas. fisioterapeutas, tem toda uma equipe, né, por trás, e que esses dados não são só de um, ou do preparador, ou do médico, ou do fisiologista, São não, todos integrados. são integrados esses dados, né, e a gente conversa muito sobre esses dados, e principalmente às vezes a gente vê muito no futebol isso de, não sabe por que aquele jogador não jogou, porque não sabe a semana, né? Esse jogador vem sendo monitorado toda semana, né? Sim. Bom, a gente trazendo um pouco para a corrida de rua, Márcio, fazendo digamos assim, um direcionamento melhor, a gente vê também que na corrida de rua, o que a gente vê vou botar aqui 30 anos atrás e 20. Certo. Trouxemos atletas aqui que representaram o Brasil, inclusive fora, e eles falaram assim: nossa, Darla, a gente treinava sem água, que era meio que um castigo, suplementação não existia, quando muito uma banana, relógio GPS esquece, tênis simples. E hoje o corredor de rua, Márcio, e você já atendeu alguns e tem isso aí, e a própria população vem com uma quantidade de equipamentos e uma quantidade de conhecimento ímpar que a gente não tinha antes. Eu, pelo menos, noto isso como treinador e eu acredito que você também. E eu queria ver a sua opinião sobre isso. O quanto o pessoal hoje vem embasado e paramentado, diria assim, né? Hoje é incrível. Os corredores aí, hoje tu tem um mapeamento deles constante, né? Na corrida de rua aí a gente vê aí nas maratonas e tudo que o controle
É intenso o tempo inteiro, se sabe quanto, hidratação, se está Hidratação. hidratado, se não está hidratado, né? Hoje tem um teste que você faz de saliva, que em 4 segundos te dá se tu está desidratando ou não, né? É uma tecnologia incrível, né? Por a saliva ali, em menos de 3 segundos, um aparelho te dá o teste se tu está hidratado, se tu está desidratando muito rápido, né? Então isso é incrível, né? O que a evolução. E o GPS, que hoje em dia acho que o corredor também coloca no. Sim, no relógio. Tu acaba acompanhando. Eu fiz um curso fora do país e até a gente chegou a olhar um software, né? Que o médico e a equipe, o staff, o preparador físico todo, acompanha o maratonista por um notebook, o GPS a gente acompanhando e tendo a opção de com ponto eletrônico e orientando, né? Olha que O bacana, quanto eu Márcio. desgaste. É uma modernidade e logo, logo acredito que está chegando, que é de ir monitorando por um ponto eletrônico o maratonista, né? Dizendo, ó, tá desgastando muito, tu não tá Reduz, com alguns acelera. controles, acelera, como é que tá, tu conversar com Em ele tempo para real, ajudar. Márcio. A gente sabe que não pode, hoje oficialmente não é permitido o Sim, ponto eletrônico, né? profissional não, Mas né? é uma coisa que, profissional, mas é uma coisa e até para o maratonista que gosta de fazer pelo esporte, né? Sim. Isso vai ser uma coisa bem interessante, assim, e chama atenção. Não, e a gente tá falando aqui de um atleta recreacional, né, que é o termo que a gente usa. Esse atleta recreacional, ele tá tão envolvido na atividade e tá tão equiparado com todos os equipamentos que se a gente tiver isso aí agora no futuro próximo, como você falou, daqui a pouco o cara tá lá, a frequência cardíaca dele lá em cima. Perfeito. E aí você, pô, tá te hidratando? Não, não tô, cara, então hidrata porque eu tô vendo Vai aqui, fazer um monitoramento tua constante, né? frequência tá lá em cima. Ou não, doutor, porque eu tô sentindo a panturrilha. Ih, rapaz. Você vai conseguir monitorar ele o tempo todo, né? E auxiliar no que for para auxiliar. E muitas vezes até na prevenção, como tu falou, né? Porque às vezes um atleta tá realizando uma atividade, uma sobrecarga, Sobrecarga ele vai poder imensa. avisar, ou tu vai poder também identificar, né? Com marcadores, né? Sim. Eu até faço uma analogia muito, Darlan, assim, de um piloto, né? No avião que ele entra, tu olha, é botão para tudo que é lado, né? Instrumentos por tudo e vão te direcionando, né? E eu vejo isso muito hoje na medicina do esporte, né? Hoje a gente tem muitos instrumentos, né? Muita tecnologia que se a gente souber Usar essas variáveis usar aí. essas variáveis vai auxiliar muito em qualquer área, qualquer esporte, né? Ô, Márcio, você é um cara muito antenado com tecnologia, por isso que eu gosto tanto de bater e reforçar aqui no nosso bate-papo. E você agora abriu uma clínica lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, né? E você tem alguns programas e algumas tecnologias que podem ajudar. O que você tem para oferecer hoje lá na clínica, assim, tanto para o idoso quanto para meia idade, que é a gente, não vou nem Sim. colocar um idoso ainda, né? Quanto para criança, o que você tá trazendo de produtos e serviços assim para realmente ajudar as pessoas? Porque você coloca lá no seu perfil no Instagram que você tá lá para ajudar pessoas, Isso, né? com certeza. Isso é uma paixão antiga, né? Desde quando optei depois de trabalhar muito com a medicina do esporte, sempre é uma paixão antiga. A gente vim lá de São Borja, sou bem do interior, sempre gostei de esporte, venho de uma família que gostava muito de esporte. Até tem um irmão meu mais velho que eu brinco com ele, dando um parêntese aqui. Eu sempre brinco com ele, né? Porque ele é 5 anos mais velho que eu. E ele foi velocista de 100 metros, chegou a Olha, correr, foi campeão gaúcho, teve várias. Só que em outras épocas, né? Aquelas épocas que nós conversávamos, ah, e eu brinco com ele, assim, que pena que eu não me pegar nessa época, ele novo, em poder auxiliar. Com nossa, certeza, ele Márcio, era um velocista aí talento. fantástico, um talento, né? E trazendo para hoje, eu vejo assim na clínica, quando a gente resolveu montar essa clínica do esporte, voltada mais ao esporte, mas também voltada à saúde, né? A saúde integral dos pacientes, desde o idoso ao jovem, com alguns programas específicos, né? Cuidando, pensando na longevidade das pessoas, de fazer atividade física, porque muitas vezes, né, Darlan, se a gente parar para analisar hoje, o exercício físico, né? Ele é o remédio mais barato que existe, né? Ele não tem custo, basta querer fazer, né? Olha E só. ele tu indicar o exercício orientado, bem acompanhado, vai ajudar na saúde das pessoas, principalmente pela longevidade das pessoas. E na clínica, como eu sempre gostei, eu busquei bastante coisas tecnológicas e consigo colocar dentro de alguns programas. A gente tem um programa que eu lancei também, depois dessa minha expertise em mais de 20 anos do futebol, que eu lancei, que é o, desculpa, que é o Dornelles Elite, né? Que é o método Dornelles Elite,
que ele é voltado para jovens que querem alcançar alta performance e querem ser jogadores de futebol. Ou seja, aquela né? molecada que tava sem direcionamento para onde ir, Isso, agora que vai ter... vai lá, treina, vai na escolinha, volta para casa, usa um suplemento de qualquer jeito, ou aquela receita, todo mundo toma igual, naquela medida. E o pai desesperado, será que vai dar, será que não vai dar? Perfeito, né? Então a ideia foi essa, dentro da minha expertise, criei um método, o qual eu já tenho exemplos e acompanho mais de 30 hoje. Hoje nesse método eu tenho mais de 30 atletas. Olha que bacana. Então que a gente vai desde da idade, a gente faz todo um controle, primeiro um controle de exames laboratório, controles hormonais, faz todos esses exames. Ele passa por uma rigorosa bateria de exames. Ele passa por avaliação termográfica, ele passa por uma avaliação de biopedância, faz avaliações, todas essas avaliações, faz uma avaliação de força, né? Força também. Faz teste de força, pra gente ver se está equilibrado, está desequilibrado. Ele faz baropodometria, faz várias coisas assim que nos dá suporte e algumas informações para a gente avaliar e aí montar um planejamento, né? E sempre eu digo planejamento para a família, porque muitas vezes, como são menores de idade, a família precisa entender. Sim. Um planejamento e aí a gente desenvolve eles ao longo aí de anos, conforme for, para ver o desenvolvimento de atletas. Já temos resultados, a gente já vinha trabalhando, mas ainda não tinha colocado o nome no método, mas a gente já vinha colocando Sim. em prática. E aí já tem resultados e já temos jogadores aí que vem acompanhando pela gente em clubes, no futebol gaúcho e no futebol brasileiro aí, que eu faço o acompanhamento. Ô Márcio, mas o que você falou aqui me chama muita atenção, porque eu também já trabalhei com preparação física no São José lá, e Sim, além do estágio lá no Grêmio, que foi curto, mas fiquei mais tempo no São José. O Zequinha, de Porto Alegre, pra quem não conhece, um disclaimer Zequinha. aqui. E a gente notava que aqueles meninos que tinham uma base familiar mais sólida, que tinham uma alimentação mais robusta, que tinham um nível educacional, cultural melhor, eles acabavam se desenvolvendo mais naquele curto período que estavam conosco ali. Em todos os sentidos, em força, velocidade, várias valências físicas, Perfeito. eles se destacavam, Márcio, inclusive comportamentais, né? Então, assim, você fazer isso com um menino, acompanhado com a sua expertise de bola, de 20 anos, 10, mais de 10 no profissional, pode colocar aí 20, vou dividir aqui a sua carreira, Isso. 10 de Na base base, e 10 de 10 de profissa, né? profissional. Então, assim, você acompanhar um menino desse, em todo o desenvolvimento, a família saber o que está acontecendo, você ser o líder dessa equipe e conduzir essa jornada, independente se esse menino vai chegar no nível de atleta profissional ou não, imagina, Márcio, a saúde desse menino como um todo vai se desenvolver. No futuro, esse menino vai conseguir desenvolver todo o seu cognitivo de uma maneira Com mais certeza. ampla, através de uma alimentação balanceada, através de um nível educacional melhor. Então, assim, teu trabalho, Márcio, vai muito além do esporte, com certeza, Márcio. Nesse Porque a gente sentido. pensa em tudo, né, Darcy, né? Eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho nutricionista, eu tenho o psiquiatra do esporte, né? Eu tenho toda uma equipe, tenho fisioterapeuta que faz as avaliações, tipo a baropodometria, um físio. Então eu tenho toda uma equipe que trabalha e não só com a parte do atleta, também a parte psíquica, né? Sim, A mental, parte né? mental, Dentro né? desse Principalmente esporte, né? hoje, né? Trabalhamos com isso também para auxiliar, né? Então, e como tu falaste muito bem, a gente está desenvolvendo, além de desenvolver, a gente não sabe quem vai ser o jogador, se vai ser, se não vai ser. O futebol tem muitos parâmetros que podem fazer a diferença, mas a gente tenta ser bem cauteloso em todos os detalhes e buscar sempre a performance, a melhora, mas também a saúde, né? A gente preza muito a saúde, a gente não Saúde, faz né? nada que vai interferir ou vai colocar em risco a saúde desses jovens atletas. Isso é bom frisar bastante, né? A gente não faz nada do que Que vá deveria. prejudicar a saúde desse atleta no futuro. O que a gente faz é buscar toda a tecnologia que pode nos auxiliar com indicadores e a gente poder utilizar para auxiliar esse atleta a buscar a melhor performance. Márcio, mas um mundo de incerteza como é o esporte, de tantas incertezas e de tantas variáveis, você conseguir de alguma forma ir pensando variáveis e fazer esse conjunto da obra, é um trabalho, como você falou, é inovador a nível Brasil. Eu não lembro de ver algo assim. Quando a gente pensou e que a gente desenvolveu toda essa metodologia, não sei se existe alguém que faça assim tão minuciosamente, né?
mas a gente pensou em todos os detalhes disso, pegando, como tu falaste bem, essa expertise desses 20 anos, né? A gente viu muita coisa certa, muita coisa errada acontecer, né? Nesses 20 anos aí de carreira, e eu coloquei tudo, fiz um compêndio onde eu coloquei tudo e desenvolvi junto com esses outros profissionais, conversando e vendo o que eu achava que seria o mais adequado para acompanhar esses atletas. E te digo, não é só o futebol, né? Porque a gente pensou primeiramente o futebol pela expertise, Sim. mas começou a nos procurar atletas que estão jogando voleibol, atletas de luta mesmo, que querem desenvolver, e que a gente viu que a gente pode se adequar ao esporte deles Sim. e também desenvolver. Então, hoje o método Elite do Ornelis, ele não é só para atletas de futebol, né? Ele é para atletas que querem desenvolver uma alta performance. Olha aí, você que corre, quer desenvolver o seu filho, você que quer desenvolver a sua família de uma maneira integral, sua vovó, seu papai, sua mamãe, sua tia, passa com o Márcio lá, troca uma ideia, eu tenho certeza que dá pra fazer um trabalho desse aí, voltado pra corrida de rua também, que é um esporte que mais cresce, e você vai poder correr não só com performance, mas também pensando na qualidade de vida a longo prazo. Então tá aí, ó, treinamento aeróbico é fundamental, não só o de força, e independente se você vai utilizar a corrida de rua como um esporte ou como uma ferramenta aí de melhora na sua qualidade de vida, eu acredito que o Márcio pode colaborar muito. E lá em Gravataí, Márcio, tá no centro de Gravataí, né? Bem no centro, Qual é a rua que bem tá no lá? centro. Ali na rua Prefeito José Link, 1305, sala 802. O telefone, tu O lembra? telefone, lembro, é 51, né? 51 código de área. 51 997995454. É bem fácil. A gente tem o WhatsApp ali, pode chamar, tem uma equipe e está preparada para atender, para ver qual a necessidade do paciente, qual é a necessidade e auxiliar. Independente, a gente vai deixar também na descrição aqui do podcast também o contato do Márcio aqui. Porque é importante, Márcio, a gente hoje, o que a gente mais busca, em cima de tanta porrada que a gente toma na corrida de rua e na vida, ter esse suporte. Então, quanto mais pessoas estiverem nos auxiliando com a nossa saúde, com a nossa performance, é bom. E eu fico feliz também que você é um cara bem relacionado em todos os meios, e eu venho notando isso, não é de hoje, e não falo aqui só na tua frente, eu falo para as pessoas que eu conheço, o que é bom. Pô, o menino quebrou um pé. Pô, o Márcio tem certeza que ele vai ter algum ortopedista que vai poder operar esse menino. Pô, precisa de um raio-x. Eu tenho certeza que o Márcio vai conseguir resolver. Então, assim, ter esses tentáculos, que eu chamo esses contatos, pra ti, eu acho que não é muito difícil a nível, tanto nível Brasil quanto no Rio Grande do Sul, né, Márcio? A gente tem todo o suporte, né? A gente se dá ao longo de todo esse tempo de carreira já. A gente tem tudo isso aí quando tem a necessidade de pedir uma avaliação mais especializada. Em alguns casos, a gente, com certeza, né? Tem grandes amigos também que podem auxiliar. Quando é um caso que não é pra gente, ou um caso que precisa de um atendimento mais, vamos, como tu falasse, teve uma fratura no pé, Sim. precisa fazer uma cirurgia no pé, com certeza tem um colega que vai auxiliar, vai fazer e a gente vai acompanhar, né? E como tu tem toda aquela base do menino ali, como tem toda aquela estrutura, tanto o menino Sim. quanto você consegue trazer esses dados, né? Que o nosso problema era dados, né? Claro, hoje a gente tem, como eu digo, inúmeros dados, instrumentos, e a gente avalia e tem o paciente na mão, a gente diz, né? Traz o paciente na mão com todas as informações que a gente precisa. Que bacana. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a saúde de uma maneira geral e exploramos também a performance, mas também tem a questão do tratamento de lesões. Não só a identificação, né? Eu vi que você tem lá a termografia. A termografia ajuda bastante, né, Márcio? Ajuda Mas você tem muito. outro um exame também que é eletrocardiograma. Eu tava assistindo umas Isso. palestras lá de cardiologia e eles brincando assim que a ergospirometria ela é ótima. Ela é ótima, ela é tão boa que ela tem eletrocardiograma. E você colocou o eletrocardiograma. Realmente o eletrocardiograma, assim como outros, ele realmente ele é tão importante assim no seu modo de ver na medicina esportiva? Ele é muito importante porque, na verdade, ele é um exame, se a gente pensar, ele é um exame barato, né? Barato, É um exame isso. barato, de fácil acesso, né? E já faz uma primeira avaliação, né? A gente sabe que muitas vezes tem atletas que vai precisar fazer algumas outras avaliações, principalmente dependendo da idade, mas ele já faz um screening muito rápido, simples de fazer. A gente tem na clínica, passa por isso. E se a gente voltar lá atrás, nós estávamos falando dos primórdios lá atrás, há 20 anos atrás, se chegava um atleta num clube de futebol com um atestado, ele nem conhecia o médico dava lá, queria jogar futebol, ia jogar, não se fazia nada, né? E aí a gente eu tenho o prazer de dizer que lá atrás, se a gente parar para analisar 20 e poucos anos atrás, a gente implantou no Grêmio a exigência de, no mínimo,
chegar o atleta com uma avaliação médica e um eletrocardiograma. Olha que bacana, Né? Márcio. Então a gente foi um dos pioneiros, Né? Aí depois o que aconteceu? Teve aquele caso da morte do Serginho, foi em 2004. 2004 aqui em São Paulo, né? Que colaborava no sentido de a gente comprovar que há necessidade de um clube ter essas exigências. E te conto assim que a gente viu N histórias, né? De atletas chegarem para fazer os exames e dar alterado e ali a gente encaminhar, fazer os encaminhamentos salvar e salvar. A vida do atleta, né? Então o eletrocardiograma eu acho que é muito importante, a gente faz na clínica com todos, por exemplo, nossa metodologia, ele está incluso também nos nossos métodos, porque é o primeiro screening, né? Sim. E aí, claro, depois a gente pode fazer alguns casos, vai fazer ecocardio, vai fazer uma ressonância quando a gente tiver a necessidade. Mas e o que eu acho, ele é muito importante por ser fácil acesso. Ah, sim, acessível. Acessível. Porque quando a gente pensa no esporte, também a gente tem que pensar, né, Dallan? Eu sempre fui um cara que me preocupei muito com isso, né? Eu vou lá pensar numa ressonância magnética. Quantos atletas vão conseguir fazer a ressonância? A gente não pode pensar só no atleta que tem condições, que está num clube, ou né, de um aporte financeiro. Mas quantos milhões nós temos nesse Brasil? E teriam condições de fazer detalhadamente algum exame nesse sentido? A viabilidade, né? A viabilidade fica, né? Impossível, a gente sabe disso. Mesmo que todos então começa né? um eletro, se der alguma alteração, aí vai se investigar, depois uma ecocardio. Então tem alguns critérios que a gente acha e que vai conseguir pegar o maior número da população no esporte para a gente avaliar. Né? Bacana, e mesmo que tivesse condições financeiras, não teria nem capacidade de atender todo mundo, né? E o eletro é uma coisa, como você falou, mais prático, mais prático, simples, né? E eu vejo isso no treinamento de força, o pessoal fala, vamos trabalhar com oclusão para ganho de massa muscular, assim, pô, mas aquilo ali não é viável pro dia a dia. Tem que ser viável, e o treinamento de força, de puxadas, empurradas, querendo ou não, é mais viável. Tu sabe, e assim que tem esse lado positivo de muitas coisas, tem muito invencionismo. Invencionismo, né? Tem muita gente que inventa algumas coisas assim, que aquilo ali é assim, não sendo plausível, né? Não, a gente tem que trabalhar com o mundo real, né? O melhor cenário é uma coisa, agora sim, o mundo real é muito bacana você reforçar essa isso ideia. É uma coisa, e eu te digo, e sempre, tá? Sempre que acompanha o mundo do futebol em reuniões de CBF, tudo, eu sempre bati muito por isso, né? Não é porque às vezes fiquei muito tempo num clube grande que tinha todos os investimentos e a gente vê, mas tem milhões de atletas aí que estão em clubes menores, atletas amadores e tudo que não tem acesso. Não tem essa... Né? E isso me preocupou sempre, né? Por isso que eu tenho essa pegada também na clínica, assim, de tentar também fazer também a parte social, né? Sim. De poder dar esse suporte também e essas orientações. Ô Márcio, qual a tua relação com Gravataí? Por que você parou em Gravataí lá? Me conta um pouquinho, porque eu nasci lá em Gravataí, me casei em Gravataí e tenho um carinho muito especial, tenho alguns amigos lá ainda. Vou te ser bem sincero, tenho a honra hoje de dizer que eu sou cidadão gravataiense, né? Já ganhei o título, né? E de Gravataí eu sou samborgense, como todo mundo sabe, sou de São Borja, minha terra, onde tenho muito orgulho de ser samborgense, tenho minha família lá, tudo é uma terra e tenho muito orgulho. Mas a minha chegada em Gravataí foi que faz 18 anos, 17, 18 anos atrás, a gente tinha um estudo de mercado para colocar uma clínica, e nesse estudo de mercado, minha esposa é administradora, e nesse estudo de mercado ela me apresentou, né, ela fez um estudo toda a região metropolitana e me apresentou Gravataí, né, que era viável colocarmos uma clínica de multi-especialidades e tudo, que tivemos até 2 anos atrás. Na verdade, a gente acabou vendendo, a clínica deu muito certo, mas a gente acabou vendendo porque a gente queria se dedicar agora na medicina do esporte, numa clínica do esporte, que era uma ideia minha desde muito jovem, que eu tinha o sonho de ter uma clínica voltada ao esporte, então a gente ficou meio inviável nos últimos anos a gente ter as duas coisas. Mas lá atrás, chegamos em Gravataí, era viável, a gente foi em Gravataí, estudou o mercado de Gravataí, e a gente acabou investindo em Gravataí, e colocamos a Multimed Serviços Médicos, que foi eu posso dizer, um filho muito bem estudado, que era meu e da Kelly, né, minha esposa, e a gente criou a Multimed, que ficou aí 17 anos no mercado, e depois a gente acabou vendendo para abrir a medicina do esporte, que a gente não poderia competir conosco mesmo, né, na mesma cidade. Então a gente acabou vendendo. Mas aí foi o meu elo com Gravataí, e há 7 anos atrás
eu tinha alguns investimentos e acabei vindo morar em Gravataí, né? Eu Olha, moro em Gravataí. bacana, E Márcio. aí eu acabei vindo morar e adoro a cidade, meus filhos estudam em Gravataí, adoram a cidade também. E aí tive essa honra de ser cidadão gravataiense, né? E sou muito grato, acho que também é um reconhecimento ao trabalho, a ter Sim, vindo a atender, tenho uma gama de pacientes muito grande, uma carteira de pacientes enorme e sou muito feliz hoje em Gravataí. E aí muita gente me pergunta, né, Darlan, quando eu montei a clínica do esporte, por que montar a clínica do esporte em em Gravataí, né? Gravataí, né? A segunda E pergunta, né? por que montar, né? Primeiro porque eu acho que o mercado, ele era muito pujante também do esporte, não do esporte profissional, mas do esporte amador, né? A Gravataí é Sim, muito forte no esporte forte. amador, né? Futsal, futebol, todos os esportes, Todos né? os esportes. Gravataí é uma cidade que vem crescendo muito também, vem crescendo muito. Eu já estava habituado, já tinha a minha clientela, já tinha 17 anos ali, meus pacientes, né? E os meus pacientes vão desde 5 anos até Bom, 80, 90 80. anos, né? Tenho muitos pacientes que eu acompanho há anos. Então a gente optou por abrir ali e teria certeza que as pessoas iriam me procurar até de Porto Alegre, do interior. Eu tenho muitos pacientes do interior e eu tenho certeza, a gente acertou, porque hoje, graças a Deus, vem de todo o Rio Grande do Sul, nos procuram. E hoje, ali em Gravataí, tenho certeza que nessa área esportiva, no ensino de esporte, a gente é uma Não, referência. não tenha dúvida, É Márcio. uma referência. Obrigado, Kellen. Obrigado. Aquele foi muito importante aí Você me nisso. representa, hein? Obrigado por dar esse carinho pra nós aí, vai acalentar meu coração. Mas, Márcio, bom, eu sou também paciente do Márcio. Certa vez eu Uma tava com honra para mim, né? Uma honra. uma lesão aí chatinha, fui lá no Márcio, lá, Márcio, o que que a gente faz? Não, toma isso aqui, faz isso, faz aquilo. Segui, eu tenho até hoje a receita guardada lá, que eu Que guardei. legal. Falei assim, isso aqui é bom pra me lembrar o quanto a gente tem que se dedicar na recuperação, porque é doloroso passar por um momento de lesão e é corriqueiro para quem corre, passar por essas situações de desconforto. E nesse sentido, Márcio, a minha pergunta para você é sobre termografia. Ela realmente ajuda? Porque a primeira vez que eu vi ela foi com o Altamiro Bottino, ele estava no Botafogo e ele falou sobre ela, eu fiquei encantado com aquele negócio. E eu Sim. disse, mas será que funciona mesmo? E agora eu tava vendo você lá no stand do pessoal lá, então a minha pergunta é: a termografia realmente ela nos ajuda? Ela é mais um parâmetro para nesse corpo de evidências para um possível. Sim. Ela. Quando eu conheci a termografia e fui buscar a termografia anos atrás, que a gente foi estudar, buscar muito sobre termografia também, né? Quando tu olha, ela é encantadora, mas será que realmente ela vai nos auxiliar? E tinha um pouquinho de uma visão errada na termo no começo, eu sempre uso, que as pessoas achavam que ele era mais um exame para fazer um diagnóstico. E ela não é um exame de diagnóstico. Ela é mais um parâmetro que ela nos dá, Ah, né? boa, Márcio. Então a gente vai usar ela como que mais um parâmetro dentro de vários parâmetros para a gente fechar um diagnóstico. Vou te dar um exemplo Sim. simples, né? Pegar um paciente com uma fasciite plantar, se eu colocar o paciente na maca, avaliei o paciente, eu fizer uma termografia e eu comparar a termografia com a planta do pé normal, com a fasciite, daí você vai ver que ela é um parâmetro e nos indica o nível de inflamação ali, né? Então ela é um parâmetro. E aí nós vamos em lesões musculares, que a gente tem vários protocolos e se usa para acompanhar a fadiga do atleta. Só que o que acontece? Tu tem que ter um parâmetro, tem que sair da onde tu acompanha esse atleta, tu sabe os parâmetros dele, ela vai te ajudar e vai te auxiliar muito. Se for usar a termografia para chegar ali e fazer um diagnóstico somente por a termografia, aí ela perde muito a sensibilidade, não Ah, te dá isso. Agora, como mais um parâmetro, com certeza. E o alto rendimento, ela entrou muito bem. entrou Os forte. clubes que usam, com certeza, né? A gente no Grêmio foi um dos clubes também que eu não sei hoje, na atualidade, está se utilizando realmente a termo, mas quando a gente estava lá, a gente utilizava e muito a termografia, a fisiologia, a gente discutia os dados com o fisiologista, muitas vezes o fisiologista nos chamava na reunião, a gente tinha e nos mostrava, olha aqui, ó, mudou o parâmetro termográfico desse atleta. Opa, E o atleta não tinha relatado nada. nada. Nós íamos conversar com ele, ele, bah, doutor, tô com a posterior pesada mesmo. Sem a gente falar.
E aí a Termo foi esse Nossa, indicativo, foi um parâmetro que nos mostrou. como se fosse um delay ali, ela tava Isso. meio que prevendo que... Que é isso. Tava mostrando, ele tava em parâmetros, né? Ali tu consegue ver a parte de calor, tudo. Sim. Tava nos mostrando que aquela região ali estava fadigada e a gente tirava de um treino, tudo junto com outros parâmetros do atleta dizer isso. Sim. Porque às vezes o atleta não fala, né, Darlan? O atleta Não, quer ele treinar, segura. ele não te fala nada, né? Daí a gente olhava lá e dizia, opa, aí tu vai ter uma conversa um pouco mais de perto com o atleta, ó, mas tu tá bem, não tá nada pesado, tá tudo bem? Ah, tô pesado posterior. Digo, em que lugar? Deita e faz o exame clínico, é bem na região onde nós tínhamos olhado que tá. Caramba, então assim, Então a realmente termografia, se souber, tem que saber tem que saber utilizar, utilizar, Márcio. mas com profissionais habilitados e utilizando, eu tenho certeza, né? Os grandes clubes usam, com certeza todos, né? Os grandes clubes usam. E você tem lá na clínica. Eu tenho na clínica. Isso é uma coisa eu queria muito Trouxe colocar, no- trouxe uma coisa. Eu levei no Grêmio também, e por isso que eu tava no stand hoje, tu me viste ali conversando. O pessoal sempre tô me aprimorando, né? Sim. E foi uma coisa que na época no Grêmio a gente colocou a termografia no clube, a gente levou, e não sei se atualmente se estão utilizando ou não, mas se estão utilizando, ela é um parâmetro muito importante. E é legal de a gente falar desses instrumentos porque quando a gente fala de instrumentos, parece que o instrumento ele resolve tudo, mas não é isso. É a mão do avaliador, é o Perfeito. contexto e além disso tem outros detalhes que são importantes. Por exemplo, quando a gente fala de avaliação física por adipômetro, por exemplo, que eu que vivencio muito também o mundo da academia, tem adipômetro clínico, tem adipômetro de plástico, tem adipômetro científico que a gente usa inclusive lá na USP para fazer avaliação. Então, assim, tem muita diferença de usar um adipômetro científico, tem muita diferença de usar um adipômetro de plástico. Tem muita diferença de você ser uma mão treinada para uma mão não treinada. Perfeito. Além disso, o protocolo de avaliação. E dentro desse contexto, Márcio, eu vi que também a termografia tem um número de pixel também. Então, não ajuda a pegar, além de não ter o conhecimento, como você falou, que você já tem há anos lidando com isso, pegar também uma câmera mais simples. Às vezes vale a pena, então, um investimento melhor ter uma câmera um pouquinho mais robusta para te dar essa visão. Porque eu vi que tinha uma câmerazinha bem pequenininha. Né? E tem umas câmeras um pouco melhores. Então, isso também, Márcio, de fato, na termografia faz sentido também. Faz sentido, na verdade, e tu tem a Termo traz um software, né? Software. Depois tu vai jogar essas imagens para te analisar, né? Ela tem um software e tu pode comparar e vai ajustar. Mas a câmera, com certeza, dependendo muito do público também, da quantidade que tu vai fazer, tudo, ela influencia bastante, né? O quanto de qualidade a máquina vai te passar. Sabe que tecnologia hoje é incrível, né? Mas ela tem hoje máquinas modernas, tu olha, parece um celular, né? Sim. E são máquinas que ela se aproxima muito, né? Melhora demais. Se aproxima muito, né? E tem algumas que tu coloca na câmera do celular, essa sim, que eu acho que tu tá te referindo, uma pequenininha. Sim, Aí ela realmente diminui muito. É uma coisa mais simples, com menos critério, podemos dizer. Perde pouco de critério. Perde mas, um pouco de critério. Ajuda. Mas ajuda, auxilia. Se souber utilizar, eu vou te ser bem sincero. Tem diferença? Tem. Bastante, bastante. Mas tem câmeras hoje que já são menores e elas te dão uma qualidade muito, muito importante. Bom, basta lembrar da câmera fotográfica, né? Nossa. Quando a gente tinha uma câmera fotográfica, hoje o celular ele é 2, 3 vezes mais do que quando lançaram as máquinas digitais com o Pixels, né? Alguém brincou que o nosso telefone ele tem mais tecnologia do que quando o homem foi à Lua em 69, né? Isso aí. Uma horror. O avanço, né? Márcio, você começou no futebol, né, mano? Sua medicina esportiva, você tem um currículo aí não só teórico, mas com uma prática muito robusta, né? Nesse tempo todo de futebol, de beira de campo, bola, tem alguma coisa assim que você não conseguiu em termos de carreira assim ainda conquistar? Porque assim, depois eu vou acabar reforçando algumas coisas aqui, mas você ganhou tudo no futebol que alguém poderia ganhar e eu fico muito feliz de ver o seu crescimento. Tem alguma coisa que ficou para trás assim, cara, eu não consegui fazer tal coisa no futebol ou eu não consegui atingir tal coisa. Tem alguma coisa que você não conseguiu assim? Olha, eu acho que a gente sempre tem que buscar alguma coisa, né? Eu acho que isso é o que nos motiva, né? Eu gostaria muito de ter sido campeão mundial, né? A gente acabou batendo na trave ali, né? 2017, né? 2017 a gente acabou perdendo pegamos, acho que, o melhor time do Real Madrid, como eu digo, né? O melhor momento do Real Madrid, a gente encontrou o Real Madrid.
Então acho que esse gostinho de ter perdido, eu gostaria de ser campeão mundial, né? Mas os deuses do futebol ali, aquela bola entrou ali, aquela barreira abriu e a gente tomou o gol. Mas faz parte, é do futebol. Mas eu vou te confessar uma coisa dentro do futebol, assim, eu tinha um sonho, desde quando eu comecei a carreira no futebol, eu sabia que iriam acontecer as coisas, ia ser campeão gaúcho, poderia ganhar um campeonato brasileiro, ganhamos a Copa do Brasil, mas eu tinha um sonho interno meu muito de ser campeão da Libertadores. Ah, Márcio. Né? A Libertadores eu tinha porque desde menino, muito jovem, em São Borja, meu pai era gremista e quando eu vi ali a oportunidade de a gente ganhar a Libertadores, fazia pouco tempo que tinha perdido meu pai. E a gente se criou com aquela coisa do copeiro, da alma castelhana, da Argentina, eu era muito ligado ali, Sim, São fronteira, Borja, né? fronteira. E eu tinha um sonho de dizer que, será que se algum dia, dentro do esporte, eu vou chegar para ser campeão da América, né? Ganhar a Libertadores. Então, por isso que eu te digo, quando a gente caiu a ficha, ainda no vestiário do Lanús, quando caiu a ficha, que nós éramos campeão da Libertadores, eu até dei uma entrevista, acho que foi pro Duda Garbi, que ele entrou no vestiário e perguntou por que eu e o Rogerinho, era o Sim. jogador físico, estávamos abraçados, cantando e chorando ao mesmo tempo. E daí eu falei para ele que aquilo ali significava muito para mim, né? Porque a Libertadores significava muito, era um título, eu queria muito desde muito jovem. E, e ali eu estava fazendo parte daquele grupo vitorioso e junto do maior ídolo, né, de campeão mundial, que era o Renato Portaluppi, Renato. né? Então ali para mim ali foi uma coisa eu guardo num, aqui dentro de um coração assim, que é uma coisa e foi pro meu velho, meu pai, me ensinou a ser gremista lá de cima, eu tenho certeza. E nesse dia eu mostrei para ele, dei muito orgulho para ele nesse dia de um título que eu queria muito. Pô, Márcio, vai fazer eu chorar aqui, cara, porque eu me lembro de Também me arrepiei. 2017. Meu Deus do céu, cara. Eu, como torcedor gremista, nunca neguei. É muita emoção de ver pessoas que a gente gosta, como você, estar naquele grupo, a gente torcendo como torcedor, mas saber que tem amigos ali dentro é muito bacana, Márcio. Eu sempre incomodando o Márcio no Instagram lá, curtindo, Não, foi um comentando. prazer. Até quando a gente passou por momentos difíceis, Série B, o Márcio, vamos lá, continua, Verdade, continua. verdade. Faz parte, vamos de novo, porque a gente sabia do teu potencial e o quanto você já tinha oferecido. Então, por isso que eu te perguntei se tinha alguma coisa ainda que você não tinha conquistado. O Mundial, Mundial, mas Copa. talvez o gosto da Libertadores foi tão alto que acaba suprimindo isso aí, né? Talvez se você fosse campeão mundial, não sei, Márcio, se ia ter esse sabor tão intenso quanto foi da Libertadores. Sabe que primeiro te agradecer e na boa e na ruim a gente vê os amigos e realmente sempre recebia o maior carinho quando via tua mensagem, sempre recebia no Instagram. E eu te sou bem sincero assim, de coração, como gremista, sou gremista, e eu te sou bem sincero de coração que quando eu não perdemos, queria muito ser campeão mundial, como eu te falei, é o título e me faltou, mas eu sabia que no sonho de criança meu, assim, um citei o sonho, o cara tinha o sonho de ser jogador, o outro tinha o Jogador. sonho, eu tinha dois sonhos que era um de ser médico, que quem me conhece sabe que desde os meus 4 5 anos falava para minha família ia ser médico, e eu tinha conquistado, e o outro sonho era esse, ser campeão da Libertadores quando eu entrei pro futebol. E então acho que ele acabou suprimindo. E para mim eu tenho ele como o Nossa. maior título assim conquistado por todas as circunstâncias, como eu falei aqui, E do que seu pai envolvia também, do né? meu pai, do ensinamento com meus irmãos, né? Que nós somos 5 homens na família, 5 irmãos, e eu sou o mais jovem deles. Então, uma família muito gremista, muito esportista, gostava de futebol. E ali eu estava conquistando aquilo, era para minha família também, né? Era muito importante. Então eu acabou suprimindo com certeza depois essa falta desse título mundial aí. Não, que bacana, Márcio. A gente fica muito feliz. Dentro desse contexto da bola, você trabalhou também com categoria de base muito tempo, né? É, a molecada que chega hoje no Brasil é muito diferente da molecada que era há 10, 20 anos atrás, pelo contato que você ainda tem com o pessoal da base, ou pelo que você vivenciava quando eles chegavam pro profissional, essa molecada tá diferente em algum parâmetro, em algum contexto, você, cara, é muito diferente essa base que era antes. O que você vê de diferente ah, em termos de físico, técnico, tático? Como você vê hoje um menino
Será que é o mesmo menino que chegava em 2003, 2013, 2023? Como é que você via, e como é que agora você vê, inclusive na clínica, quando chega pra você? Ah, com certeza é bem diferente, né, Darlan? Porque na verdade, se a gente for lá atrás buscar, a gente via o jogador tinha que fazer muita diferença ser aquele jogador suprassumo do grupo para chegar no profissional. A gente via, na época a gente é do tempo do infantil, juvenil e juniores. E se tu pegava às vezes 10, 15 jogadores juniores, tu tirava um que subia pro profissional. Hoje é diferente, né? A gente sabe que o jogador tá saindo mais cedo, tá sendo vendido pro exterior. A gente vê aí craques aí como Estevão, Hendrick, craques e saem cedo, né? Então, e a gente naquela época, o que que acontecia? O jogador ficava mais no clube, né? Tinha um desenvolvimento mais do clube, né? Acredito que também, além de ter isso, hoje está sendo descoberto mais jovens, né? A pressão, a carga emocional Ah, nesses atletas hoje é bem pesado. mais pesada e mais, uma cobrança mais cedo, acho, Mais cedo, né? jovem. Hoje não tem muita, eu acho que hoje o lúdico, aquela parte das fases, ser respeitado as fases com alguns critérios, eu acho que se atropela um pouco às vezes, né? E se faz a cobrança. Então a gente vê isso dos atletas. E naquela época não, a gente trabalhava. Eu sou oriundo da base, e até foi bom tu citar, só para fazer um parênteses também, de dizer que às vezes as pessoas olham quando a gente estava no profissional e, o fulano tá no profissional. Não, eu tinha uma história do Grêmio, eu fiz toda a história do Grêmio, minha história do Grêmio, eu entrei como estagiário, depois passei a ser médico, depois fui coordenador médico das categorias de base do Grêmio durante muitos anos, para depois eu ir pro profissional, né? E as pessoas esquecem muitas vezes disso, né? Acham que a gente já caiu ali, né? E não, eu tive toda uma história e aprendi também com muitos professores, que eu digo professores são profissionais, Mestres que mesmo. mestres mesmo, que eu aprendi muito, me deu a experiência para na hora que chegasse no profissional, né, ficar por tanto tempo. Mas hoje a gente vê isso muito nesse desenvolvimento de atleta e com os atletas que eu pego no consultório, que é bem diferente, né? E isso que a gente é de uma época, quando eu passei na base, que passou pela base só craque, né? Ah, Como eu digo, eu sempre cito, Cássio, Carlos Eduardo na época, Lucas Leiva, não vou falar todos, não vou esquecer de alguém, ainda vou deixar alguém, mas passou muitos craques ali, né, pela gente. A gente teve o orgulho de ser o médico deles na base e nos encontrar depois no profissional, mas passou muitos craques ali. Felipe Maccione, e aí sim. a gente vai lembrando, são inúmeros craques aí do futebol que Foi uma passaram. leva boa, uma safra boa, né? Uma safra maravilhosa, né? O Grêmio, Arthur e vários aí que passaram aí nessa. O Renato até brincava, falava assim, ó, vou começar a cobrar aqui, porque se eles estão indo pro exterior, a gente tá conseguindo mercantilizar eles muito bem. Vou começar a cobrar, o Com Renato dizia, certeza, o né? Renato é um cara acima da média, né? O Renato é um cara. E pra você trabalhar todo esse tempo com o Renato, né? Porque é o ídolo maior do Grêmio, é o homem estátua, né? O rei da América. É, quando você chegou, o primeiro contato que você teve com ele, como é que foi isso? E se você tem alguma história engraçada, assim, porque é o grande ídolo do Grêmio, né? O Renato, eu te digo assim, ó, que eu sempre consegui separar muito bem, uma coisa, eu sempre separei muito bem, quem convive comigo sabe, era o ser gremista, né? Ser gremista, e o lado profissional, né? Eu sempre fui muito profissional também ali, sabia o que que eu tava ali como médico, então eu não tava ali como torcedor, né? Às vezes tem que saber também trabalhar isso, porque senão o cara perde um pouco o lado profissional e acaba fazendo alguma coisa que é de torcedor. Então eu sempre fui muito profissional, sempre respeitei, desde quando me encontrei a primeira vez trabalhar com o Renato, quando o Renato veio, sabia que ele era o grande cara, mas eu era um profissional e estava ali, né? Só que eu acho que foi dos dois lados, tanto o meu como o dele, ao mesmo tempo de respeito, de conquistar o respeito dele e ele sempre me valorizou muito como médico também, né? E hoje a gente, posso te dizer, somos amigos e eu um treinador que só tenho coisas boas e maravilhosas para falar dele. E a gente passou muita coisa junto, né? Porque além dos títulos também passamos perrengues quando o Renato teve Covid, e outras situações a gente estava junto, né? E muitas vezes a gente conversou muito e a gente era muito profissional, né? Porque quando tinha na área médica, o Renato sempre respeitou muito a área médica, porque a gente falava para ele, claro, como ele é o gestor, Sim. ele cobrava. Mas ele cobrava e quem é competente não tem problema da cobrança, Sim. né? Vai fazer da sua parte e ele era o chefe de uma comissão técnica, né? Mas a parte técnica ele sempre respeitou.
Nunca fui, né? Então o Tem alguma Renato é um cara acima da média. Acima da média. E ele sempre brinca, uma história, ele sempre brinca, né? Ele diz, ó, doutor, operar sem bisturi não existe, né? Sempre ele brinca, né? Com isso, né? Dava alguma coisa errada, ele olhava e dizia, ó, operar sem bisturi não existe, né, doutor? Né? Porque ele é um cara sensacional, um amigo e um cara que eu torço muito pelo Renato. Torço muito, ainda tenho muito desejo de ver o Renato, quem sabe, um dia na seleção brasileira, porque acho que ele é capacitado e já mostrou aí tantos títulos. E tô sempre na torcida pelo Renato. Tem alguma história engraçada entre que ele já deixou lá vocês dar boas gargalhadas? Como ele é um cara muito icônico, é impossível não ter uma história engraçada dos bastidores lá. Ele sempre brinca. Tem muita coisa que a gente brinca, né? Porque a gente sempre tinha uma reunião pré-treino, né? Desculpa, pré-treino não, pré-jogo. Sempre o Renato gostou de uma reunião. Então sempre pode acontecer algumas surpresas, né? Porque tu vai, avalia os jogadores e vai na reunião. Então sempre ali é uma resenha, uma brincadeira e essas coisas de, e aí, doutor? E o bisturi? Sem o bisturi eu nunca vi. Então ele sempre tinha essas coisas peculiares que ele brincava sempre, brinca sempre, né? Mas sempre com respeito, sabendo, né? Do que poderia também, alguma coisa assim de esporte. Mas ele é um cara nota 1000. Nota 1000, né? Eu fico muito feliz. Eu tenho 2 desafios pra ti. Eu vou te lançar 2 braba hoje aqui. 2 desafios pra ti. Vou deixar mais no final do podcast pra te cobrar. Não, vamos lá. Mas, Márcio, além disso, a gente sabe que jogador de futebol corre pra caramba, né? E você acompanhou bem esses dados, sabe muito bem disso. Depois eu vou trazer uma coisa sobre campo também, que o Altamiro Bottini também falou sobre campo. Mas quantos quilômetros um jogador de futebol tá correndo em média, seja por posição ou de maneira geral, no futebol de hoje e o que corria no passado? É que, na verdade, hoje, claro, depende muito da Deslocamento, posição, eu falo nem de corrida, eu falo de deslocamentos. Deslocamento depende muito da posição, né? Você não pode, tipo, um goleiro vai correr bem menos, né? Mas hoje, em torno de 12 a 14 quilômetros, né? Por jogo, né? E aí tu olha, se tu olhar, tem jogadores que perdem 3, 4 quilos, né? Saem 3, 4, 5 quilos numa partida, né? É muito, né? É muito. E eu acho que o jogo hoje, posso estar, essa é a minha opinião. Sim. Eu acho que hoje as valências físicas são bem maiores, né? Se tu olhar há muitos anos atrás, eu acho que era mais técnico e físico. E hoje eu acho que é mais físico e técnico. Né? Isso é uma opinião minha, né? Eu acho o jogo muito mais físico hoje. E acho que antigamente a coisa era mais técnico, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Às vezes o pessoal tem essa... mas antigamente era mais lento, né? Eu acho que não é nem questão de ser mais lento, tá? Eu acho que antigamente era uma coisa mais técnica e hoje é mais físico. Isso é uma coisa... A gente conversava muito com fisiologista, com tudo, a gente sempre debatia muito isso, olhando as valências, vendo o percorrido enquanto fazia quantas frenagens, quanto arrancamento, a gente começava a olhar dos jogadores e, meu Deus, né, assustador às vezes. Assustador, Márcio, mas se a gente parar para pensar nisso, mais velocidade, mais arranques, mais mudança de direção, o número de lesão tende então a crescer. Então o desafio para o médico é muito maior e para a equipe médica, de uma maneira geral, já estou incluindo aqui fisiologistas, fisioterapeutas, porque uma coisa é eu sair de boa e ir até a bola lá, como você falou, né? Uma parte vou fazer um drible. A outra coisa é em alta velocidade, em alta intensidade, como você falou, perdendo 3 quilos. Então, assim, o desafio é maior para vocês, porque eu acredito que a chance de lesão é muito maior quando você está imprimindo uma carga externa que vai refletir numa carga interna muito maior. É isso mesmo ou estou muito enganado? Não, tu tá corretíssimo, né? Corretíssimo. E as lesões, elas aumentam, então por isso que se trabalha muito prevenção, né? Só que o grande erro, quando a gente vê, e a gente vê muitas pessoas falar, a gente tá no futebol e tudo, tu deve ver muita gente falar também, é o grande erro e um grande desconhecimento quando a gente vê alguém falar que não quer ter lesão tem que ser lesão zero. Bom, então não existe isso, né? Mas a gente vê muito, viu? A gente vê muitos diretores, muito sim. A gente vê muito, não, lesões. No ano que nós fomos campeões da América, nós tivemos mais lesões no clube. E foi o ano que nós somos campeões da América. Eu troco todas as lesões pelo um título da América. Claro. Só que é um desconhecimento, as pessoas se preocupavam às vezes com números. Não com contexto. Com número, não com contexto. Como foi? Qual é o número? Eu posso ter 10 lesões traumáticas, e aí no final ela vai dar junto o outro contexto de lesões musculares, vai dar X lesões. Tem que ver onde é o contexto, de que tipo de lesão, como for. E tem pessoas
e muitas vezes ocupando cargos importantes nos clubes, Importantes. que eles não têm o mínimo de conhecimento, porque eles só olham números. E Não, volto a mas te de dizer, novo. se tu for buscar no histórico do clube, em 2017 nós tivemos um dos maiores números de lesões no clube e nós fomos campeões da América. Olha só, Márcio. Então, e é vendido pro torcedor, às vezes, que as lesões parece que não tem que ter lesão. Não vai acontecer. Vai acontecer, é do futebol, como tu falou, são valências, é mudança de direção, é aceleração, desaceleração, intensidade intensa. Nossa. Às vezes jogos na quarta, no domingo, viagem de avião, tem tudo isso, é um contexto, o quanto recuperou, a parte nutricional, tá dormindo Familiar, bem, mental. não dormiu bem, mental, pô, passou a noite no hospital, o filho tava com febre, isso vai dar lesão. E aí tem pessoas que olham números lá, X, 20, 30, olham números. São despreparadas para o lugar onde estão, muitas vezes. Não, Márcio, mas eu tô falando Desculpa, isso. mas Não, você tá certo. porque às vezes as pessoas olham, Tem que entender, olham um né? número e entender, e isso é vendido pro torcedor, e às vezes o torcedor obra muito no departamento médico, porque qual é o médico? O médico não lesiona primeiro, vai começar, médico não lesiona. Médico faz diagnóstico, né? Na verdade, médico só faz o diagnóstico. Sim. E uma equipe multidisciplinar que vai fazer vai tratar a fisioterapeuta, é um médico. E aí, muitas vezes, se bate muito no DM, eu sempre passei por isso no clube, se falava, tinha pessoas, jornalistas, e diziam que eu era responsável pela suplementação e pela preparação física. Não, o preparador físico, nutricionista e é responsável pela Treinador de suplementação. força lá. Treinador de força. Então, isso é vendido muito, né? É vendido pessoas despreparadas e vendem muito isso pro torcedor, e o torcedor, né? Mas não, Coitado. as lesões, elas são do meio do futebol. São. Elas vão acontecer. O que a gente pode fazer, sim, são prevenções, trabalhos preventivos, Tentar uma equipe dirimir, multidisciplinar para tentar diminuir e muitas vezes até que essas lesões não sejam tão graves, né? Sim. Agora, achar que vamos ter aí... Só se mentir, né? Não, Só Márcio, se mas mentir. a gente sabe até o cortisol, né? E eu falo disso porque eu Sim. estudei bastante cortisol, né? Se a gente tá passando por um momento ruim de muita derrota, se a gente tá passando por um momento ruim de uma série de fatores negativos, o cortisol tá mais alto. E o cortisol mais alto, ele vai refletir digamos assim, numa contribuição para que o Aumenta atleta o risco, né? aumenta o risco de lesão. Então, assim, como você falou, não vou ser campeão da Libertadores, eu vou jogar de boa, vou só dar um tapinha pro lado, pra Não vamos cá, ter lesão. aquele joguinho de final de ano, pô, zero lesão, né? Agora, como você falou, agora se eu coloco intensidade, se eu coloco volume, se eu coloco cobrança, se eu coloco pressão, se eu coloco tudo isso aí, a tendência é uma panela de pressão, né? Certeza, Então com a certeza. chance de lesão é muito maior, então é um plano cartesiano que fica fácil de ver, né? Um eixo X, um eixo Y, né, Márcio? Não tem como escapar, né, Darlan? Pô, a pressão que é uma pegando, pressão, a né? intensidade do treino. Pô, temos um jogo importante lá, vamos um mês antes, vamos intensificar pra gente aliviar ali, porque de novo aquele jogo vai ser intenso, como você falou. Até porque se não der intensidade no treino, Vai faltar no ele jogo. vai lesionar, vai faltar, ele vai lesionar, porque ele não tem intensidade, não vai tem fazer intensidade. um gesto motor errado Vai. e vai acabar lesionando. Que Então você isso falou- é um descompasso muitas vezes, né? Porque na verdade o treino, né, é importante, a qualidade do treino para chegar no jogo e desenvolver com tranquilidade, e mesmo assim vai correr o risco, por quê? Porque é um esporte de alto contato, é um esporte e tem Mudança frenagem, de tem aceleração, direcionais. mudança de direção toda hora, né? Então é um contexto assim que acontece muitas lesões. As pessoas têm que entender, né? É diferente assim quando eu gosto de comparar o futebol com a corrida, Márcio, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, né? E eu gosto também de explicar pro público que uma coisa eu trabalho excêntrico, outra coisa eu trabalho concêntrico, né? Igual o pessoal fala assim, pô, Darlan, mas eu posso bater uma bolinha pra me correr melhor? Não, é especificidade. É diferente, É né? especificidade. Então, assim, o futebol ele tem mudança de direção, saltos, tiros curtos, acelerações e acelerações. A corrida é um esporte cíclico, né, Márcio? Me ajuda aqui. O pedal, ele é concêntrico, a corrida ela é mais excêntrica, e por isso que a gente tem tanta pancada nas pernas, né? Márcio, as pancadas do jogador de futebol são iguais às da corrida, no sentido de esse osso tá tomando pancada, ou o futebol, por ser multidirecional, esse osso vai ter uma mudança de
Eu acho que a pancada no futebol ele é muito mais até traumática, né? Traumática. Ela é mais traumática, né? E muitas vezes essas lesões, assim, mais extensas, principalmente muscular, é muito em partes, ossos biarticulados, né? A musculatura biarticulada, então, que acontece muito. Mas a lesão muscular muito, também tem muita lesão traumática, né? Traumática É o muscular. famoso, né, a gente chama no Rio Grande do Sul de o tostão, né? Tostão. Aqui em São Paulo é A a Paulistinha. Paulistinha, né? Tem muito isso, que já no corredor já é diferente, né? Diferente, né? Já é outro tipo de lesão, já é mais o estiramento mesmo, né? Estiramento. Uma outra lesão muito comum, Márcio, que eu queria que você comentasse aqui no pro pessoal da corrida, é canelite e também fascite plantar. Essa lesão, na corrida você deve ter pego alguns casos, eu queria que você falasse um pouquinho Bastante. sobre isso aí. E se no futebol também é essa lesão. A gente pega bastante no futebol e eu tenho no consultório pego bastante. Canelite nos últimos tempos até tenho bastante corredores, né? Tenho, sabe, influencia o calçado, né? Um tênis adequado, né? A maneira de biomecânica, né? O gesto Biomecânico. motor, o gesto biomecânico influencia muito na canelite. E não é diferente na fasciite também, né? Muitas vezes o calçado, a chuteira inadequada, alguma alteração, né? No pé mesmo, até anatômica também, que vai ser uma predisposição a ter, e muitas vezes o gramado, né? Influencia muito o gramado também, né? A área que está ali de Área muito contato. duro, né? Gramados hoje tem o problema se discute muito do sintético, né? Se faz Ah, diferença, se não faz diferença, né? Então isso influencia muito, né? Nas faceite e também na canelite, né? Que a gente acaba tendo e tratar, e às vezes os períodos são longos de tratamento porque tu precisa afastar o atleta, o corredor, né, de fazer aquele momento de dar uma carga ali, tu precisa baixar a carga, retirar um pouco da carga e fazer um reforço, um trabalho mais específico para depois ele retornar a fazer a atividade normalmente. a gente brinca com corredor igual a gente chama de tigre, né? Tirar o cara de uma corrida é um inferno, igual ciclista, né? Os caras do triatlo caem com a bicicleta toda quebrada e o cara, não, vou pedalar, mas tá toda quebrada a Tá tudo bicicleta, quebrado. nem dá pra continuar. E o cara tá andando com a bicicleta toda torta, É né? verdade. Eu E, tive um caso agora, só não sei para falar, não vou falar o não, nome, vai lá, claro, vai lá. mas eu tive um caso de um atleta que é maratonista, né? E ele fez uma maratona fora do país. E aí ele no quilômetro, acho que foi, não me recordo bem se foi 28 ou 38, ele tava, acho, 28, quilômetro 28. Ele começou com dor intensa, né? Na canela, na tíbia. Ele começou com dor intensa, mas ele foi teve que diminuir, né? Performance, tudo foi diminuindo a carga, aliviando a corrida para chegar. Pra chegar, queria pegar a Ele medalha. queria pegar a medalha, que ele precisava chegar, tinha feito uma viagem, tinha feito um treinamento, não era de chegar bem colocado, mas naquele momento ele teve que voltar. Aí ele fez uma primeira avaliação com um profissional e ele falou: provavelmente teve uma lesão de panturrilha, uma lesão muscular, de gastrocnêmio, pá, pá. Deu o remédio. Passou, acho que uma semana, duas, ele voltou a treinar, e daí no segundo treino, dor. Aí eu fui avaliei ele e falei: fratura por estresse. Márcio. Aí ele até se assustou quando eu falei de provavelmente, mandei fazer o exame, fratura por estresse. E aí a gente começou a dar uma olhada, como é que ele fazia. Várias coisas assim que foram, que fizeram a predisposição dele de ter essa lesão, né? Porque a gente olhou, o calçado não estava Não tava legal, né? adequado para a carga que ia ter, né? Para uma quilometragem tão grande aí de uma maratona. Aí a gente começou a olhar assim, tipo, algumas orientações que precisava ter e a dor, né? Como tu falou, às vezes a dor, mas vai na dor, né? E provavelmente foi agravando a lesão, né? Mas ele ficou bem, Ficou recuperou, já tá bem. correndo de Tá novo, já tá correndo de correndo novo. novamente. Fazer um disclaimer aqui, o Márcio me salvou de uma lesão maior. Teve um ano que eu tava com uma inflamação, uma dor na perna, uma dor, o Márcio pediu ressonância, entre outras coisas. E quando a gente olhou, eu tava com uma inflamação no periósteo. Perfeito. Me lembro. Inflamação no periósteo, Márcio. Tira as cargas que tu vai pra um buraco sem fim aí. Ia fazer uma fratura aí por estresse, né? Já Fratura tava por iniciando. estresse. Então, assim, Márcio, muito obrigado porque tu me salvou. Foi a partir daquilo ali que eu me assustei. Tirei o pé, tirei as cargas, a tua recomendação. Tomei a medicação, tirei o pé.
e a gente conseguiu curar, e hoje eu tenho muito mais cuidado, não só comigo, mas com meus alunos, em Sim. solidificar essa carga, em ter noção da carga interna, para depois a gente avançar para um volume maior, mas depois que está bem sólido, depois que solidificou essa carga, é que a gente aumenta. Então, Pois assim, se tu botar muito volume, né? Bota muito nossa, ou volume dar um num pico de curto, volume, mas vai, foi vai, você que me vai, salvou, vai Márcio. ter, Então vai aqui, refletir ali, né? então aqui o meu muito obrigado a Pô, você ao legal. vivo e a cores, porque você, através de um exame de ressonância que você me pediu, através de outros exames que você me pediu e uma medicação que você pediu, e tirar, principalmente tirar o pé, eu E tirar o a pé, carga, né? Tirar a carga. A primeira coisa é tirar a carga. Márcio, você me salvou porque foi ali que foi a solução pra mim mesmo, né? Então Que bom, assim, fico feliz de saber disso. muito obrigado, você me salvou. Que bom, cara. Tô com 41 maratonas hoje, Márcio, mas vou te falar que hoje muito mais maduro e muito mais prudente. E esse entendimento que você me mostrou na prática ali, hoje eu consigo trabalhar muito melhor. Então hoje eu também fico à disposição. Caso você precise de alguém para te ajudar lá também na clínica de alguma forma, Pô, vai eu ser tô uma aqui à honra. disposição aqui. Pô, legal, uma honra. Quero te visitar lá também na tua clínica lá pra gente fazer um trabalho. Eu quero fazer umas avaliações lá com você quando eu for, porque é minha terrinha. Certo. E, Vamos Márcio, aguardar, assim, vamos estar te esperando que lá. bacana que você olhou e falou, calma aí, faz isso, faz aquilo. Mas não é fácil, né, para todo mundo você ter esse entendimento assim das pessoas entenderem esse negócio de tirar o pé. Como é que você consegue convencer alguém, Márcio? Tira o pé. Não é fácil, né? Como tu falou, né? Da bicicleta ali, né? O cara cai a bicicleta toda e ele quer, Quer quer subir, pedalar? quer sair pedalando, né? Mas eu acho que na verdade, fazer uma boa avaliação, né? Explicar bem para o paciente, né? Explicar, mostrar para ele. E é um convencimento que eu acho que é muito da relação médico-paciente, né? Relação Eu de acho que a confiança. relação médico-paciente, ela dá a confiança do profissional, né? Quando o profissional te passa a confiança do que ele está sabendo e está acontecendo, sabe o que vai acontecer, te mostra os caminhos, né? Eu acho que o paciente, ele acaba, mesmo não querendo, às vezes ficando meio bravo, mas ele acaba, não, mas e vê que é o melhor caminho para ele, né? E isso levando para uma área do esporte, onde a gente trabalhava no futebol, que era assim, é o convencimento o tempo todo, né? O tempo É todo. essa confiança do atleta com o profissional, né? De convencimento, né? Porque tu olhar, saber o que tu tá fazendo e mostrar pro atleta. E aí cai na relação, quando tu perguntou, a relação minha com o Renato, ela era muito, a relação nossa, às vezes as pessoas diziam, tu é muito amigo. Não, nós éramos amigos porque nós tínhamos essa relação, porque eu falava as coisas profissionalmente para ele. Eu falava as coisas e ele entendia, o que explicava para ele era convencimento, né, de uma maneira, e essa relação que tinha de confiança, Confiança. né, que é uma relação de Não confiança, é de pra explicar e agradar, falar. pra fazer Não é para bonitinho, agradar, né? se tivesse ser contra, ia ser contra, e ia mostrar tecnicamente dentro da minha área, né, nunca me intrometendo na área que não era minha, mas dentro da área médica, eu mostrava o que realmente era, e isso com certeza tem confiança de qualquer treinador, tu é treinador, e tu sabe disso, é a relação de confiança, né? Uma coisa que nos embasa muito, e eu falo que pra você também, né, Márcio, é essa questão de as pessoas verem que a gente tem a teoria e tem a prática. Então, assim, Sim, ver você aqui no Congresso, participando de um congresso dessa magnitude, trazendo o seu conteúdo, interagindo com as pessoas, eu acho que isso também ajuda nesse convencimento, né, Márcio? Porque não dá pra ficar lá no escritório sentado o dia não. inteiro, né? Você vir aqui dar a cara a tapa no congresso, mostrar seu trabalho, trocar ideias, num congresso de altíssimo nível, isso te ajuda bastante. Eu acho que até você começou a viajar mais agora para congresso, você tá Pô, até tô, emagreceu, tá mais pô, magrinho, tirou a pressão do tirou futebol. a pressão do futebol, né? Tu sabe que é uma coisa, eu tô conseguindo fazer mais, agora, com mais calma, tudo é poder viajar, poder dar palestra, poder fazer essa troca, né? De ao mesmo tempo a gente ter alguma coisa para contribuir também, para aprender, para buscar coisas novas também. Esse evento aqui, ele trazendo várias coisas novas, e chegou a ver ali, tem agora, pô, tem um aparelho ali que faz 32 exames do parâmetro em 10 minutos, Vi, nem isso, né? vi, Pelo sangue dentro de um consultório, né? vi. Aquilo ali para um clube de futebol, para uma clínica, Meu Deus. é uma tecnologia fantástica, né? Então, isso a gente faz tendo isso aí, né? Tu tendo que ir te atualizar, que ao mesmo tempo que tu vai te atualizar, tu também vai passar
as coisas, teu conhecimento, tua expertise no assunto, e eu acho que isso é muito importante. Estou conseguindo fazer isso agora com mais tranquilidade, Sem confesso, pressão. né? Sem pressão, nada, né? Acho que alguns cabelinhos brancos aí que apareceram, foi tudo esse tempo aí, mas acho que isso é importante, né? Para minha qualificação profissional, Sim. muito importante para mim, né? Como profissional, para minha vivência que eu tive foi muito importante, sou muito grato a tudo isso, né? Mas sou novo ainda, tem muita coisa ainda pela frente por vir aí, tenho certeza disso, né? Tem sim. O que que você tem de novo aí que você vai trazer para nós de inovação, de bate-papo? O que que você vai trazer de novo, além da clínica, o que você vai fazer de produtos e serviços aí que você tinha falado para mim aqui nos bastidores? A gente tá entrando algumas coisas bem, como eu te falei, eu acho que também a gente tem que passar também. Eu sempre tenho uma coisa que eu trouxe comigo desde muito cedo, que é assim, o conhecimento, a gente troca conhecimentos, né? Eu gosto de vir, aprender também e ao mesmo tempo trocar conhecimento. Então a gente está um lançamento aí também de uma resenha sobre futebol, né? Olha. A gente está lançando aí para a gente vai lançar uma imersão aí para falar sobre resenha, sobre bastidores do futebol também e também sobre os temas mais as lesões mais importantes, tudo a gente vai discutir. Tem novidades vindo aí, eu lancei na minha palestra no congresso aqui um QR Code ali e pode adicionar, vai entrar num grupo e ali vai ficar sabendo aí as normativas e tudo, como é que vai ser o dia, a gente vai lançar. E estamos trazendo também algumas palestras, a gente vai começar a rodar o Brasil aí para falar sobre esporte aí também. Bacana. Bom, agora você vai poder viajar pelo Brasil com calma, sem chegar e Tranquilo. tem que ir para campo. Agora você vai ter mais tempo para fazer. Bastante tempo, né? Mais tranquilidade também, né? Tô aproveitando para curtir meus filhos também, né? Minha Boa, Márcio. família. Isso é bom. A gente quando fica muito tempo também assim, a gente viajando bastante e sempre numa pressão, como tu falou, uma pressão, né? Então hoje eu tô tendo tempo de curtir meus filhos também, ter os finais de semana livre com meus filhos. Eu acho que isso também é importante, a gente recarregar as baterias Sim. também e ficar mais perto da família. Eu sou um cara que sou muito família, valorizo muito e para mim sempre eles foram muito importantes, né? Se eu cheguei onde eu cheguei, eu tenho certeza que foi a minha base familiar. Então eu sou muito grato a todos eles, né? Meus irmãos, minha mãe, meu filhado pai, minha esposa, meus filhos, minha família, eu sou muito grato. Se eu cheguei em algum lugar, eu cheguei por causa da família. Sim, porque pra eles aguentarem essa pressão do futebol, essa distância, né, Márcio? Quantos aniversários e outras coisas que você É teve que abrir porque mão, né? às vezes as pessoas só olham da vitória, né? Mas tem a derrota, né? Tem Tem. aquele jogo que a gente perdeu. Eu sempre digo, quando a gente perdeu pro River Plate, não sei se vai recordar, em Pô, vai me 2018. doer o Pô, coração. aquele dia eu tava em campo, fui o médico do jogo, né? Foi um dia assim que fica marcado, quando Clima da de velório. derrota. Cheguei em casa, meus filhos estavam no estádio, né? Cheguei em casa, meus filhos, né, perguntando o que tinha acontecido, comentar aquela coisa, aquilo, Clima que é de a velório. derrota, né? Quando a gente caiu para a segunda divisão, mal sabem as pessoas o que a gente vinha passando, ninguém queria que aquilo acontecesse e a gente de todas as maneiras tentando contribuir, mas não tinha, a gente acabou caindo para a segunda divisão. Então são coisas que tem as vitórias, mas tem muitas derrotas E também. a família E nessa a hora. família tá ali, né? A família e os verdadeiros amigos, eu digo, né? Estão ali sempre junto, apoiando, né? Indiferente de ganhar ou perder, vão Sim. estar sempre junto, né? Então eu sou muito grato, deixo aqui um agradecimento para eles. E se eu tô aqui hoje contigo e cheguei onde cheguei, eu devo a minha família. E aí eu digo meus filhos, minha esposa, meu filhado pai, minha mãe, meus irmãos e minhas cunhadas são pessoas muito importantes para mim. Isso é bacana, né, Márcio? É isso que dá base pra gente continuar batalhando, lutando e como falou, né? É aquela história que eu brinco da máscara do avião, né? Pra gente, antes de colocar a máscara nos outros pra poder ajudar alguém, primeiro a gente coloca a máscara na gente pra depois ajudar os outros. Então você tá Perfeito, numa família que te dá essa máscara pra você colocar e respirar bem pra você poder ajudar os com outros, né? Então certeza. é aquela máxima do avião. Você tem um site lá, Márcio, para as pessoas acessarem também seu conteúdo? Isso, tem o site, DR Márcio Dornelles, né? Tudo junto, .com.br, Com dois L's. com dois L's, Dornelles com dois L's, DR Márcio. drmarciodornelles.com.br. Isso, deixa eu Né? deixar na descrição aqui Tá, também. esse é o site lá da clínica, o meu, que daí já entra direto à clínica, né? E a clínica é Clínica do Esporte, do Dr. Márcio Dornelles, mas ela tá junto com as minhas redes, ela é junto praticamente. Né? Depois vai tirar uma foto também, eu boto no meu Instagram lá também, no Stories lá também pra vocês verem o Márcio. Tá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, é pertinho de Porto Alegre.
E o pessoal do Brasil inteiro pode procurar, agendar lá. Tenho certeza que você vai estar em boas mãos. Muito obrigado. É pessoas que a gente confia e não é de hoje, né? São quase 10 anos aí, ou mais, né, Márcio? Vamos falar 20 aqui de passar vergonha aqui, né? Mas a gente fica muito feliz pelo seu sucesso e por tudo que você vem se dedicando. Você nunca tirou o pé, Márcio. Você nunca tirou o pé. Eu nunca vi o Márcio, não é porque ele chegou no Grêmio no profissional, mas a gente vê que é um profissional que eu me identifico muito, que é um cara que sempre quer mais, sempre quer melhorar, sempre quer evoluir. Participando de congresso, como a gente falou, em 2016 lá, um congresso, por mais que seja de nível regional, mas acabou trazendo gente de fora, sempre participando, e isso nos engrandece muito de ver o que você está sempre buscando o melhor, né? Agora com a clínica, botando tecnologia, então assim, é difícil porque é muito fácil, e a minha implicância sempre com a medicina foi o quê? Chegava lá, pô, aluno machucado, uma lesão, um desconforto, e o médico falava assim, não faz atividade, porque, não faz e tal, e eu assim, poxa, mas dá pra gente dar um Sim, passinho a mais, com né? Porque às certeza. vezes o cara só tem aquela atividade, eu tenho Tem certeza N que coisas que dá pra dá pra fazer fazer, sabe? preservando a Dá pra dar lesão. uma atenção, um carinho especial melhor, e eu vejo, assim, que a medicina, assim, olhando de fora, na educação física, que hoje, graças a Deus, a gente tem médicos como você e outros aqui, o Dr. Marco em São Paulo também, que estão chegando perto. Não, mas calma aí, vamos ver o que dá pra fazer. Às vezes o cara só tem essa bolinha pra bater, às vezes o cara só tem essa corridinha pra fazer, esse pedalzinho pra fazer. Tentar, vamos tirar a carga, vamos reduzir, mas vamos tentar, vamos avaliar melhor. E eu fico muito feliz, porque era muito fácil, né, Marcelo? Igual o dentista de né? O dente tá ruim, arranca. Ah, é verdade. O cara tá com uma dor, para de fazer. É que eu sempre é ver o atleta ou o paciente ver como um todo, né? Você tem que entender o paciente, né? É igual para examinar. Eu sempre sou um médico e brinco, né? Que eu digo, eu examino, eu tenho que examinar, né? A medicina tem esse problema, tá, ultimamente, assim, do médico examinar, não tocar, olhou, o que que é, ou se não pedir um exame, né? A clínica é importante, né? Antes de qualquer coisa, a clínica é Sim, tu escutar o paciente, né? Depois de escutar o paciente, é tu fazer o básico, que é examinar o paciente. sim. E aí tu chegar num diagnóstico. E aí, se tiver um exame complementar que vai te auxiliar, tu vai pedir. Mas não já mal olhou, já pediu o exame, nem olhou, porque tu vai avaliar um exame. Sim. Tu não está avaliando Um um ser paciente, humano, né? um ser humano. Então tem que escutar o paciente, escutar a queixa dele, do atleta é a mesma coisa. E aí depois examinar esse paciente, e aí tu vê os teus parâmetros, se vai pedir exame, se não vai pedir exame, algum exame complementar, mas isso eu acho que é uma coisa que precisa melhorar dentro da medicina, se perdeu um pouco ao longo dos anos, mas claro, tem profissionais que sim, mas acho que isso é importante. E a outra é o trabalho multidisciplinar, né? Sim. Ninguém ganha sozinho, né, Darlan? É Sim, é um um grupo time. multidisciplinar, é um time, né? E aí tem inúmeras áreas, educação física, nutricionista, médico, fisioterapeuta, todas as áreas envolvidas, a saúde é um grande time, né, multidisciplinar, saber trabalhar essa multidisciplinaridade, que eu acho que também é uma coisa importante, assim, em qualquer lugar onde a gente está, né? Faz parte do sucesso isso também. E na nossa área aqui, puxando um pouco para treinamento e educação física e treinadores, como é que você vê a nossa área, você que está na medicina do esporte há tanto tempo, nesse contexto do esporte mesmo, tanto treinadores de corrida, treinadores de musculação, profissionais de educação física, como é que você vê o que nós éramos, o que nós somos e o que seremos, na Eu sua acho que visão? eu acho que a evolução também, né, na área, principalmente na área da educação física, a evolução nesse treinamento e tudo é incrível também, né? Se a gente vai para lá, na época que nós estávamos comentando aí, se a gente for olhar lá atrás, como era um treinamento e como é um treinamento hoje, né? A diferença, né? Eu tenho dois irmãos, né? São formados em educação Olha física, que né? bacana, olha colegas, um Tenho dois abraço aí. colegas aí, um trabalha em São Borja, tem academia, tudo, e o outro, meu irmão, trabalha em Blumenau ali, Olha que né? bacana. Coordenador da educação física da FURB, né? Trabalha em Blumenau e trabalha no esporte do alto rendimento do vôlei feminino. Olha que bacana. Então, sempre convivi muito bem com isso e a gente conversa muito sobre isso. E a evolução é enorme, né? Se a gente olhar os treinamentos antigamente, o treinamento de hoje, né? É bem diferente, né? Até o próprio de força, né? Nossa, Antigamente se pensava, me corrija se eu estou errado, estou entrando na tua área, mas não, vamos lá. antigamente se pensava ter aí uma mega academia com peso e peso e peso para se fazer alguns trabalhos e hoje, tu sabe, e Dependendo do peso livre, dependendo, resolve tudo. resolve tudo, né?
Então, Falou tudo, Márcio. essa é uma evolução que é incrível, né? Hoje num pequeno espaço, tu coloca N coisas de aparelho, um pouco, ou um aparelho te dá uma gama aí de exercício para te fazer e trabalhar com o paciente. Aqui na Keep Running mesmo, a gente tem academia aqui, tem pouco equipamento e muito peso livre. Visitei 3 centros de treinamento, que eu vou no American College, Márcio, 10 anos que eu vou no American College. E visitei 3 centros de treinamento americanos lá, e os 3 praticamente tem só peso livre, poucas máquinas, então tu vê que para você ter essa maleabilidade maior, né? E falando da Keep, acho que você gostou aqui, é azul, né, Márcio? Pô, aqui é azul. Azul, você gostou, né? Muito legal, parabéns aí, muito legal. Espaço muito bacana aí, muito bacana mesmo. Márcio, a gente já se encaminhando, porque você tem que voar para Porto Alegre, para nossa Terra Santa lá, né? Você já tem que voar daqui a pouco. Se encaminhando para o nosso final aqui, eu tenho 2 desafios aí para você. Vamos lá. Eu vou deixar o terceiro lá para você, mas vou botar 2 aqui. Primeiro, eu vou te mandar uma camisa minha do Grêmio, você dá pro nosso grande ídolo, quando você encontrar ele em algum momento da vida, para ele assinar para mim. Com certeza. Eu vou pegar uma camisa e vou te mandar lá na tua clínica. Tá. E aí um dia tu vai me dizer, Darlan, tá assinada, vem aqui, daí eu vou lá. Perfeito. Não tem pressa, a gente não tem pressa. Aceita o desafio. Uma hora assina. Tenho certeza, vai assinar, vou te mandar uma dedicatória, porque o Renato é um grande amigo meu. É um cara, eu tenho o maior, como eu te falei, tenho o maior carinho, respeito como profissional, ele, e te falando que na última passagem dele, sem ser essa agora, ele está no Grêmio, na última passagem, quando ele estava com Covid ali, acho que o ordenado dele saiu do Grêmio, isso eu vou falar porque não tem problema nenhum, tenho certeza que o Renato não vai ficar bravo com não vai ficar bravo de eu contar, mas quando eu fui me despedir dele, eu era uma das únicas pessoas que tinha contato, porque ele teve o Covid, né? Então eu ia no quarto dele, né? Eu era o enfermeiro do Grêmio, tinha contato, o segurança, que são pessoas maravilhosas, o Fernandão, o Adriano, né? Mando um abraço para eles também. E eu fui dar um abraço no Renato, e daí eu falei pro Renato que quando ele tava indo embora, não sabia, ele ia voltar depois, mas eu falei para ele que o meu orgulho era ter sido campeão, e daí contei para ele a história, e era ter sido campeão, e campeão com ele, né? Eu nunca tinha contado para ele isso. Olha que bacana, Márcio. Ele até se emocionou, e na hora ele pegou uma camisa, decoração dele, foi na mochila, uma camisa, e fez. Já tinha várias, mas ele fez mais uma, e ele fez mais uma, e fez uma para minha família, que tá na sala da minha família, lá em São Borja, que era uma camisa autografada para a família Dornelles. Olha que bacana. Que eu tenho na sala da minha mãe, lá em São Borja. Essas coisas que E essas coisas, e não tem. Então essa camisa eu tenho certeza que ele vai autografar e ter uma nota dedicatória, o maior prazer. Pô, Márcio, pode ter certeza disso. Essa é a primeira. A segunda, o desafio que eu te coloco é você fazer uma corridinha da clínica, em algum momento lá, nem que seja de 3 km. E se for o caso, eu te ajudo lá. A gente fazer uma corridinha de 3 km no momento que tu acha bacana, de aniversário da clínica, seu aniversário. Corridinha na Clínica Márcio Dornelles, 3 km. Pra gente fazer lá no centro da cidade, movimentar a cidade. Uma corridinha nem que seja de 3, Márcio. Vamos lá, não. A gente chama as academias, a gente chama os amigos lá. Nem a gente faz assim, 50 pessoas lá um ano, a gente vai ganhando pra ter a tua corridinha anual de 3 km lá na clínica. Tá aceito o desafio. E já vamos mandar pra Kelly, né? Ela é administradora da clínica aí, ó. Kelly, vamos fazer. Ela já desenvolver aí pra gente fazer. De participação. A gente vai passando pelas academias e tal. Legal. Pelo centro de Gravataí. Tenho certeza que o secretário vai comprar essa ideia aí. Legal, bacana, conta comigo, vamos junto lá. Gostou desse desafio aí? Bom desafio aí. E o terceiro... Esse mais difícil, o primeiro, mas com certeza muito legal, e como é uma clínica do esporte também, a gente quer muito isso também, contigo junto aí. Vamos fazer essa parceria lá, vamos realizar na cidade. Gravataí é uma cidade maravilhosa, sou muito feliz de estar lá hoje. E o terceiro desafio, Márcio, que eu quero te colocar, eu quero te ver médico da seleção brasileira. Oxe. Amém. Márcio, esse é o desafio. Eu quero estar lá na TV e ver assim, o Márcio chegou ao nível, nem que se for numa Copa do Mundo, um campeonato, que você chegue lá e fique lá na comissão. Eu ia ficar muito feliz, porque a gente já teve o Fernandão lá, né? Sim, Fernandão, Marquinhos, né, que é o massagista, assim, várias cadê o Márcio aqui, cara? Pelo amor de Deus, eu quero o Márcio com o uniforme da seleção ali. Esse desafio, te confesso, difícil, não pode ser um sonho, quem sabe,
Mas acho que a seleção está muito bem servida de profissionais. Acho que os profissionais que estão lá são amigos deles e muito bem servida. Mas. É uma braba que eu te lancei aqui, né? Esse desafio, mas claro, seria um maior orgulho, né? Quem sabe se o Renato for, né? Ele te leva. Renato aí. Uma passagem, Renato... nem for um campeonato pra tu dar um suporte lá, né? Suporte, com certeza. Fica o recado pro Renato, né? Renato, acho que desafio é pra você, hein? Um grande amigo aí, tenho certeza também que ele merece muito, viu? Acho uma oportunidade. Seleção, né? Em algum momento, né? Agora tem o treinador, tá muito bem servido também, mas em algum momento eu tenho certeza que ele merece uma oportunidade. E se for para que Deus um dia queira me dar essa oportunidade também, vou ser muito grato. Tá preparado, né, Márcio? Com certeza. Tá preparado, não tem dúvida. Eu sempre me preparei para os desafios, né? Por isso que eu te digo assim, vou tentar todos, né? Porque eu sempre digo, e a gente não pode, a porta pode chegar, bater na porta, a gente tem que estar preparado, né? E eu sempre me preparei para isso, para o quê? Para outros desafios da vida. Sim. Agora, nesse momento, eu tô fora de um clube, mas era também um desafio para mim, fiquei 20 anos dentro do clube, mas eu também estava preparado, né? Eu sei da minha competência, sei de cabeça erguida de tudo que eu prestei pro Grêmio, me dediquei sempre quando eu tive, dei o máximo, né? E conquistei, né? Sim. Conquistei, a história não se apaga, né? É penta da Copa do Brasil, é Libertadores, é Gauchão, dizer, uns 20 que a gente ganhou, Recopa, vice-campeão mundial, vice da Copa do Brasil, que às vezes parece só o campeão, mas é vice da Copa do Brasil, vice-mundial, né? E tá na história, tá no museu, né? Meus filhos, meus netos, né? Vai lá, vai estar o nome do pai deles lá, eles vão ter orgulho, né? Disso aí. E então tô preparado, com certeza, para alçar outros voos também. E se vir o desafio, vou em busca deles também. E aqui, Márcio, eu já me coloco à disposição, tanto para ajudar na clínica lá, que eu puder colaborar com você, e também com o congresso, né? Fico aqui à disposição, já deixo essa braba pra você também. O Ricardo teve aqui, eu falei, ó, também quero palestrar lá. Tem uns... Fica o convite, então, já vou te dar o desafio aqui, ó. Como presidente da sociedade, a gente tá bolando, não falei em lugar algum, vou falar pra ti em primeira mão. Opa! Ontem à noite, no jantar, entre algumas pessoas da Sociedade Gaúcha, onde eu sou o presidente, a gente vai realizar um evento em 2025, agora no Sul, e já fica desde hoje, tu é meu convidado. Olha, Márcio. Assim que tiver tudo lá, eu vou te mandar o convite. Fica convidado para ir lá, a gente vai montar uma palestra para te palestrar na Sociedade Gaúcha de Medicina do Esporte. Pô, fico feliz. Fica aqui aí, o convite obrigado. já para te participar com a gente lá. Poder colaborar com os amigos aí, com a sociedade, a gente fica muito feliz. Vai ser um prazer. Fico aqui à disposição. E, Márcio, agora o microfone e as câmeras são suas aí, para você deixar o seu recado final para a comunidade esportiva da corrida e de maneira geral para a comunidade esportiva que nos acompanha aí. Quero te agradecer, gostaria de te agradecer, Darlan, pelo teu carinho, pelo teu respeito e tudo sempre comigo, sempre, né? Um cara excepcional, que também um cara de muito sucesso, né? E eu sei disso, um cara de muito sucesso. Não é fácil nesse mundo hoje, né? De esporte, de todo mundo que a gente vive hoje. Tu vinha aqui para São Paulo e conquistar o teu espaço e tudo, acho que então tá de parabéns, né? Tu é um cara de sucesso também e acredito que muito esse feeling também da gente se dá super bem, acredito que é muito isso, pensamos muito igual e alguns valores, principalmente familiares e tudo que a gente tem. Parabéns, muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado pelo convite de estar aqui participando contigo no podcast, tá? E me fez um desafio, vou tentar cumprir esse desafio. e eu acho que que eu posso deixar para quem gosta do exercício, né? Que exercício é uma medicação que eu digo, a gente todos podem fazer para a sua saúde, né? Pensando no bem maior que é a nossa vida, a gente praticar alguma atividade física, buscar fazer uma alimentação mais regrada e tudo no mundo de hoje, aí que a gente vive sob uma pressão. Acho que o exercício físico é muito importante, né? Então, um abraço a todos e muito, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar contigo e do teu podcast. Então tá. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Forte abraço a todos e até mais. Um abraço, até mais.